Miguel Ângelo, não. E Milena Gabriele. Esses não estão presentes, né? É. Então, vamos lá. Vou começar com vocês, página 113, números primos. Primeiro é interessante aí que a gente entenda o que são números primos, tá, gente? Pessoal, a gente estava estudando múltiplos e divisores, tá? E os números primos têm tudo a ver com essa matéria. Tem gente... Isabela entrou agora? Isabela Nascimento? Vou colocar a Isabela. Isabela aqui. Coloquei aqui já. Então, vamos lá. Pessoal, então os números primos têm tudo a ver com o que a gente estava estudando, né? Essa questão dos múltiplos e divisores, tá? Eu botei aqui já, Casey, fica tranquilo. Então, o que são números primos, pessoal? Números primos são os números que só apresentam dois divisores, tá? Que são aqueles básicos que são divisores de todo mundo. No caso, o 1 e o próprio número, né? Todo número apresenta como divisor o 1 e ele mesmo. No caso dos números primos, eles só têm esses divisores, tá? Só tem o 1 e eles mesmos, tá bom? Então, eu vou virar a página aqui para mostrar para vocês, né? Eu vou virar a minha câmera aqui para mostrar para vocês a página do livro, para ver se vocês conseguem visualizar aí. Em qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês tiram essa dúvida aí comigo, tá? Podem ficar à vontade. Vamos lá, na página 113, aí vem a definição de números primos e números compostos. Ó, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar, fazer compras, realizar serviços bancários, entre outras atividades. Para que todas elas ocorram sem que as informações pessoais, como senhas bancárias, caiam nas mãos de pessoas mal intencionadas, um aspecto muito importante deve ser considerado: a segurança digital. Uma das maneiras de manter tais informações em sigilo é por meio da criptografia, técnica que permite escrever mensagens com códigos secretos, de maneira que apenas quem conhece a chave de decodificação pode ler a mensagem. Na criação de tais códigos podem ser usados números primos, que em geral trazem maior segurança ao código. Mas o que é um número primo? Vamos lá, aí explica o que é chave de decodificação, né? É um conjunto de informações que permite a transformação de um texto cifrado em texto puro, revelando assim a mensagem oculta. Para responder a essa pergunta, vamos observar o quadro abaixo, onde são apresentados os divisores dos números naturais de 1 a 14. Aí reparem aí, o número 1, ele apresenta somente um divisor, que é o próprio 1. O número 2 já apresenta um 1 e ele mesmo. O número 3 também, um 1 e ele mesmo. O 4 ele já apresenta mais do que dois divisores. Ele apresenta o 1, o 2 e o 4. O 5 também volta, ó, só um e ele mesmo. O 6 já tem 4 divisores, 1, 2, 3 e 6, e aí por diante até chegar ao 14. Então, nesse caso, pessoal, a gente reconhece como número primo somente os números que a gente viu que apresentam dois divisores, tá? O 1 e eles mesmos. No caso do 1, o 1 só apresentou um divisor, ele é número primo. Hein, gente? Não. Pessoal, não é número primo, porque para ser primo precisa ter quantos divisores? Dois. Dois divisores, o 1 eles mesmos. Então, o 1 não é primo. O 2 apresentou o 1 e ele mesmo. O 2 é um número primo? Sim. Sim. O 3, 1 e ele mesmo. É um número primo? Sim. O 4, 1, 2 e 4. É número primo? Não. Professor, Oi. a câmera não tá focando aí no seu. O meu tá focando sim. Melhorou agora? Pra mim não tá. Deve ser sua internet ou sua câmera. Todo mundo tá conseguindo enxergar aí? Não. Não. Não? Não. Deixa eu virar de lado aqui para ver se melhora. Melhorou para vocês? Sim, um pouco. Agora melhor. Agora dá para ver?
Sim. Melhorou muito. Show de bola. Então vamos lá, continuar. Então, esses números que só apresentaram dois divisores, que aqui nesse quadro são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, esses são os chamados números primos, tá? O restante, o que apresentam mais de dois divisores, como 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14, são chamados de números compostos, porque eles apresentam mais do que dois divisores. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Tá? Então, reparem que o 1 não é primo e também não é composto. Tá? Uma observação importante aí. O 1 ele nem tem os dois divisores para ser primo e nem tem mais de dois. Então, ele não é nem primo e nem composto. Tá? Aí vem o parágrafo aí abaixo. Ó. Note que o número 2 tem apenas dois divisores, 1 e o próprio número. Isso ocorre também com os números 3, 5, 7, 11 e 13. Todos os números que têm essa característica são chamados números primos, como eu tinha dito para vocês. Já os números 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14, que têm mais de dois divisores, são chamados números compostos. Tá? Aí as duas observações a observação que eu fiz e uma outra importante também. O número 2 é o único número primo, melhorou, né? É o único número primo par, tá? Então, o único número par que é número primo é o número 2. Depois disso, todos os pares apresentam o 2 como divisor também, portanto, não serão mais primos, serão compostos, tá? E o número 1, como eu falei, não é nem primo e nem composto. Aí vem o quadrinho embaixo, ó. Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Números compostos são números naturais maiores que 1, que têm mais de dois divisores naturais. Alguma dúvida aí, gente, na definição de primos e compostos? Não. Não, posso virar a página? Não. Professor, Oi, fala, quem perguntou aí? se o número 1 não é primo nem composto, ele é natural? Não, ele é um número natural, assim como o zero também é um número natural. Tá? De 0 até infinito são os números naturais. Mas o 1 não se caracteriza nem como primo nem como composto. Muito menos o zero. Tá bom? Tá. Beleza, gente? Ele só não entra na definição de composto nem de número primo. Tá? Então vamos lá. 114. A 114 fala de um importante matemático grego, né? Que é o Eratóstenes. Ele viveu na Grécia Antiga por volta de 276 até 194 a.C., tá? Destacando-se como matemático, astrônomo, geógrafo, historiador, filósofo, poeta e atleta. O cara era multifuncional, né? Um dos grandes feitos atribuídos a Eratóstenes no campo da matemática foi o crivo de Eratóstenes, método que possibilita determinar todos os números primos menores que certo número natural. Por exemplo, eu quero determinar os números primos de 1 até 60, por exemplo. Aí o que Eratóstenes fez? Eratóstenes fez essa tabelinha aqui, ó. Estão vendo? O que ele fez? Ele escreveu os números, no caso aí de 1 até 60, tá? Aí, inicialmente, ele riscou o número 1, porque o número 1 não é primo e nem composto, certo? Aí, o que ele fez? A partir daí, o primeiro número, né, que apareceu na sequência foi o número 2. Então, ele considerou o 2 como número primo e circulou, tá? Depois dele circular o 2, o que ele fez? Do 2 em diante até o final da lista, ele foi riscando todos os números que foram múltiplos do 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, todos os pares depois do 2 ele riscou, porque não são números primos. Aí o próximo número que sobrou na sequência foi o número 3, que também é número primo. Aí o que ele fez? Está lá embaixo. Circulou o número 3, tá? E foi riscando depois todos os múltiplos do 3. Tá? O 6 já estava riscado, depois ele riscou o 9, o 12 já estava riscado, ele riscou o 15, o 18 já estava riscado, ele riscou o 21, e assim
ele foi embora até os 60. Riscou todos os múltiplos. Depois, o número que sobrou sem circular e sem riscar foi o número 5. Aí ele fez a mesma coisa, circulou o 5 e foi riscando todos os múltiplos do 5 que ainda não estavam riscados. Depois ele fez a mesma coisa com o 7, que foi o próximo, depois o 11, até ele observar que não tinha mais número para riscar e o restante ele teve que circular, porque o restante eram os números primos. Aí ele encontrou a sequência dos primos de 1 a 60, que foram esses números aqui circulados. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. E não é o sorteio da telecena, tá, pessoal? Esses são os números primos de 1 até 60. Tá bom? Entenderam como Eratóstenes fez para encontrar os números primos? Depois dessa, eu vou usar esses números na telecena. Então, olha só, todos esses números aí que a gente observa circulados já vão funcionar como uma cola para a gente de todos os números menores que 60 que são primos. Tá? Então, se a gente tiver dúvida entre esses números aí, é só voltar nessa página e observar os números primos. Com o passar do tempo, a gente vai memorizar alguns deles, outros não, mas qualquer coisa a gente vai aprender o método para saber se o número é primo, tá? Só que vocês concordam comigo que essa tabela ela funciona legal se o número for pequeno. Mas vamos supor que eu tenha um número maior do que 100, por exemplo, e quero saber se ele é primo. Vai dar um trabalho danado, não vai? Eu vou ter que escrever toda a sequência dos naturais do 1 até esse número, certo? Para depois ir fazendo esse mecanismo de circular um e riscar os múltiplos. Circular outro e riscar os múltiplos até verificar lá no final se esse número foi primo ou não. Vai dar bastante trabalho. Imagina se não for. O cara vai ficar arrependido. Vai ficar com mais raiva ainda. É igual quando a gente resolve uma expressão grandona e no resultado é contra 1. Né? A gente fica meio chateado com isso. Então, pessoal, foi desenvolvido um outro método para a gente saber se um número é primo ou não, que a gente vai ver agora na página 115. Olha aí. Então, primeiro ele fala um pouco mais do crivo, ó, os números contornados do qual os números primos da sequência de 1 a 60, que foram aqueles que eu citei para vocês aí, tá? Apesar de ser eficiente, esse método pode ser demasiadamente trabalhoso quando queremos determinar se um número grande é primo. Por exemplo, para verificar por meio do crivo de Eratóstenes que o número 168.139.339 é primo, seria necessário construir um quadro de números que ocuparia muitas páginas desse livro, certo? Além do crivo de Eratóstenes, podemos determinar se um número é primo por meio de algumas divisões. Para verificarmos, por exemplo, se o número 173 é primo, basta dividi-lo pelos números primos, ou seja, dividir por 2, depois por 3 e assim por diante, até que seja obtida uma divisão exata ou até que o quociente fique menor ou igual ao divisor. Eu vou explicar isso na prática para vocês, tá? A gente vai fazer esse exemplo, tá? Aí, olha só, temos algumas divisões sucessivas aí do 173 por alguns números primos e foi observado no final das contas aí que o 173 realmente é um número primo. Vou exemplificar para vocês o que aconteceu aí. Então, vamos lá. A gente está estudando números primos. Vocês são a turma 61. Hoje são 9, né? Do 6. Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho o número 173 e eu quero saber se ele é primo. Tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dividir o 173 pela sequência dos números primos. Tá? Começando pelo 2, né? Como a gente viu no quadro anterior, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante.
Tá? Então, primeiramente, a gente não aprendeu na aula passada os critérios de divisibilidade por 2, que é um número primo, por 3, que é um número primo, e por 5, que também é um número primo. Vocês lembram? Para um número ser divisível por 2, ele precisa ser o quê? Par. Par. 173 é par? Não. Então ele é divisível por 2? Não. Não. Então, na divisibilidade por 2, a gente já viu que não dá. Então, não preciso nem fazer a conta, né, gente? Para não fazer um monte de conta à toa. Por 3, qual é o critério de divisibilidade? Somar todos os números. E quando somar, o que precisa acontecer? E o resultado Tem tem que que estar na ser da multiplicação de 3. Tem que estar na tabuada do 3. Tem que ser um número, né, divisível por 3. Então, vamos somar aqui no 173. Ó. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. 11 está na tabuada de 3? Não. Só Não. tá doido. Então, não também, não é por 3. E qual o critério de divisibilidade por 5? 5 e 0. Tem que terminar em 5 ou 0. 173 termina em 5 ou 0? Não. Não. Então, essas 3 divisões eu já não preciso fazer, porque eu sei que não vão dar exatos. Então, eu vou para o próximo número primo. Qual o próximo número primo depois do 5? 7. 7. Depois? 11. 11 depois. 13. Então, vou armar essas 3 contas aí para a gente fazer. Ó. 173 dividido por 7. Se uma delas der exata, já caracteriza que o número não é primo. Entenderam? Porque ele vai ter como divisor um desses aqui também. Portanto, ele vai sair daquela característica que ele só possui o 1 e ele mesmo como divisor. Sim. Tá bom? Então, vamos lá. Dividindo por 7. 17 por 7, 2. 2 vezes 7 é 14. 14 para 17, 3. Baixo 3. 33 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28, né? Para 33 faltam 5. Então, ele não foi divisível por 7. Vou tentar por 11 agora. 17 dividido por 11 dá 1. Sobram 6. Baixo 3, que é 63. Dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11 dá 55. Para chegar a 63, faltam 8. Então, ele também não é divisível por 11. O próximo número é o 13. Repara o seguinte aqui, pessoal. Reparem que aqui, ó, 7 para 24, existe uma diferença grande, não existe? Quando eu chego no 11 para o 5, a diferença está diminuindo, não está? Entre divisor e quociente. Quando é que eu paro de efetuar essas divisões? Quando esse número aqui ficar igual ou menor do que esse aqui. Entenderam? Quando eu dividir esse aqui ficar menor do que esse ou igual, aí eu paro de fazer a conta. Tá? Então, vou lá. Tá. Por 13 agora. 17 por 13 dá 1. 13 para chegar a 17 faltam 4. Baixo 3. 43 por 13 dá 3. 3 vezes 13 dá 39. Para chegar a 43 faltam 4. Também não deu exata e agora ficaram iguais aqui, divisor e quociente, certo? Então, quando o divisor fica igual ao quociente, eu paro de fazer a conta. Se nenhuma conta até agora deu exata, é porque o número Então, ele é é primo. Então, eu vou responder aqui que sim, 173 é primo. Deu para entender como a gente verifica se o número é primo? Um pouco trabalhoso, mas menos trabalhoso do que fazendo o crivo inteiro, né? Correto, gente? Sim. Se no meio do caminho eu encontrasse resto zero, eu parava na hora e dizia que o número não era primo, o número é composto, tá bom? Uhum. Beleza, gente? Podemos continuar? Uhum. Beleza.
Professor, Oi. então o número só é primo quando. Quando ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Quando eu divido ele por qualquer número sem ser o 1 e ele mesmo, a conta nunca vai dar exata. Entendeu? Uhum. Beleza. Aí a última observaçãozinha lá embaixo. Note que os divisores formam a... Os divisores são os números pelos quais a gente dividiu o 173, tá? Os divisores formam a sequência dos números primos e que na última divisão o quociente ficou igual ao divisor, ou seja, 13. Como nenhuma dessas divisões é exata, concluímos que 173 é primo. Caso uma das divisões seja exata, o número não será primo. Foi o que eu acabei de falar com você. Tá bom? Então agora a gente vai para as atividades, tá, gente? Eu quero que vocês comecem a fazer aí agora 116 e 117. Tá bom? Tá. Tá, eu vou corrigir ainda hoje com vocês aqui, hein, pessoal? Tá. Vou escrever aqui, ó, para a aula. Beleza. Se bem que o para a aula e o para casa agora é a mesma coisa, né? A aula está sendo em casa. Vou fazer diferente. Agora vai ser para agora e para depois. Melhor. Faz as 116 e 117 que eu falei, não foi? Oi. Então, vamos lá, meus amores. Ó, o método vai ficar aqui na tela, tá? Para vocês entenderem. Lembrando que o 2, o 3 e o 5 a gente não precisa dividir, porque a gente já sabe, só de olhar para o número, se ele é ou não divisível por 2, 3 ou 5. Se não lembrar na hora de divisibilidade, faz a continha, tá? Para não correr o risco de errar a bobeira, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazendo aí. Qualquer dúvida, a qualquer momento, eu estou aqui, tá? Aqui. Dando toda a atenção a vocês. Alguém aí que não tenha dado presença, que entrou depois, pessoal, para a gente registrar aqui a presença? Não, né? Vou chamar os que estão com falta aqui, tá? Ana Clara Alves, Gabi, Júlia Sampaio, Mariane, Miguel e Milena Gabriele. Esses realmente não estão aqui? Ô, tio, Júlia Oi. com a Peppa Pig. Ah, é Júlia que entrou aí? É. Júlia Sampaio? É. Beleza. Vamos parar com um papo aí no chat, hein, pessoal? Vamos para a aula, hein? Desliga o microfone aí, Breno. Pra Oi? quê? O que houve, gente? Nada não, gente. Só pedi pra Breno desligar o microfone. Vocês podem desligar o microfone aí, todo mundo? Não, se não estiver atrapalhando a aula, não tem problema, pessoal. Se começar muito barulho, é bom desligar.
Oi, gente. Alguém chamou? Alguém chamou, gente? Não? Não. Não. Beleza. Quem é que não está conseguindo escutar, João? Já clicou lá no volume? Tentou aumentar o volume aí? Na verdade, eu não estou falando nada. Eu só pedi para fazer essa atividade que está aí, ó. Professor Júnior, Oi. João falou que não está conseguindo te escutar. Quando eu perguntei, João, não está conseguindo escutar? Ele foi, botou sim. Então ele respondeu que ele escutou o que eu falei. É porque você tava sem falar e ele achou que você tava fazendo alguma coisa. Não, só passei a atividade. Vamos fazer aí para a gente corrigir. Mariana, para de desativar o microfone dos outros, hein? Jorge. Foi É Jorge? Jorge. Jorge que está com o nome Mariana. Acho que consegue em seu Jorge. Aqui. Professor Júnior. Oi, Breno. Oi, Breno. Fala de novo. Alguém está te chamando. Quem está chamando? Eu. Eu quem? Paulo Vitor. Oi, Ô, fala, tio, Paulo. Oi. o 10 aqui não tem classificado como primo, mas o 10 está na divisão. Vamos falar. O 10 termina em 0 e é divisível por 5. E qual é a definição de número primo, Jorge? O Paulo? Número primo só apresenta dois divisores, um e ele mesmo. O 10 é primo? Não. O 10 apresenta o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o 10 não é primo, o 10 é composto. Tá.
Ô, professor, Oi, Breno. mas se o número não for divisível por nenhum número, ele é primo? Se não for o quê? Divisível por quê? Por nenhum número, ele é primo ou vai ser igual a ele? Não for divisível por nenhum número, não existe. Todos os números são divisíveis por um e por eles mesmos. Entendeu? Agora, os que só forem divisíveis por um e por eles mesmos são primos. Os que tiverem além do um e dele mesmo outros divisores são compostos. Se puder corrigir a primeira página aí, vocês avisam, tá? Está bom. Até o número 4, né?
E aí, amor, já dá para começar a corrigir ou não? Espera mais um pouco. Um pouquinho aí pra mim. Professor, Oi. na 116, tá escrito, escreva no seu caderno um texto explicando o raciocínio que você usou para responder essa pergunta. Tem que copiar agora ou copiar depois? Escreva em seu caderno um texto explicando o raciocínio que você usou para responder essa pergunta. Deixa eu ler a questão aqui direitinho, tá? Só um minutinho. Tá. Entre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns quaisquer, quais são os números primos? Vamos lá, olha só. Quando a gente joga os 3 dados, a menor soma possível é 3, certo? Certo. Quando se os 3 derem 1. E a maior possível se os 3 derem 6, 18. Então, você vai usar todos os números de 3 até 18. São todos os números de somas possíveis quando a gente lança 3 dados. E você vai identificar desses números, então, de 3 a 18, quais são números primos. Entendeu? Uhum. Então, na hora de escrever o raciocínio, explicando o raciocínio que você teve e usou para responder a pergunta, você vai dizer o quê? Primeiramente, observei todas as somas possíveis do lançamento de 3 dados e concluí que essa soma pode dar de 3 a 18. Foi o raciocínio que você teve, depois daí você já observou de 3 a 18 quais são os números primos entre eles. Entendeu? Uhum. Mas dá para copiar agora ou copiar depois? É bom fazer logo, já está fazendo, faz logo. Explica logo. Alguém teve alguma dúvida, gente, nessa questão? Essa explicação que eu dei ao Breno, da número 2? Não. Não? Todo mundo entendeu? Então é só escrever. Professor, pode explicar de novo? Vamos lá. Ele está falando no lançamento de 3 dados. Então, quais são as somas possíveis quando a gente lança 3 dados? Está falando em somar os números que aparecem nos 3 dados, entendeu? Então, qual é o menor número que tem no dado? Não é 1? Então, a menor soma possível é se os 3, quando você jogar, derem 1. 1, 1, 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3 a soma. Entendeu? Então, essa é a menor possível. E a maior possível seria se todos eles dessem 6, porque o número máximo do dado não é 6. Então, se derem os 3, 6, vai dar 18. 6 mais 6 mais 6. Então, a menor é 3 e a maior 18. No meio, qualquer possibilidade é válida. Então, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18. Aí ele pede para você identificar entre esses números 3 e 18 quais são números primos.
Então, você vai ver quais são os primos que estão entre 3 e 18. Entendeu? Então, primeiramente, você vai responder que números são esses. Né? De 3 a 18, quais são primos. E depois disso, você vai explicar o seu raciocínio, que é exatamente esse. Verifiquei que as somas possíveis entre 3 dados, né, dos números dados no lançamento de 3 dados, é de 3 até 18. Esse é o raciocínio, só isso. Vou fazer o seguinte, na número 1, ele está pedindo para a gente identificar, né, da sequência, quais são primos e quais são compostos. Eu vou escrever aqui, ó. Números primos, para a gente identificar. Números compostos. A gente vai identificar todos eles aí que aparecem na figura. Na número 2, a gente vai identificar primeiro os números, depois a gente vai escrever o texto. Então, esse texto vai ser o quê? Observei que as somas possíveis Professor Júnior, Oi. vai ter aula amanhã? Amanhã é quarta-feira? Minha não. É quinta, o feriado. Quinta-feira que é feriado, E tia Deise Mate respondeu lá na plataforma. Aí depois dá uma verificada lá. Acho que quinta é feriado, acredito que não vai ter aula. Na sexta, que eu não sei se vai enforcar ou não, tem que ver lá também, porque eu não me Vai informei. cortar, não. Vamos lá, observei que as somas possíveis no lançamento de 3 dados são aí a gente pode escrever os números, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18. Ou então vocês podem escrever, são a sequência de 3 a 18. Também vai dar no mesmo. Tá? Aí, entre esses números aqui, a gente vai observar quais são primos aqui. De 3 até 18. 3 é primo? Sim. Sim. 4 é? Não. Não. 5 é primo? Sim. Sim. 6 é? Não. 6 é primo? Sim. 6 é primo? Não. 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 7 é primo? Sim. 8? Sim. Não. 8? Sim. Não. 9? Não. Não. 10? Sim, 9 é. Não. 9 não é primo, não. 9 dá para dividir por 3. Então não é primo. Ah, não. Desculpa. 10 também não é. 11 é primo? Sim. É sim. 12 é primo? Não. 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 13 é primo? Sim. 14? Não. Não. 15? Não. Não. 16? Não. Não. 17? Sim. Sim. 18? Não. Sim. Então a gente vai escrever quais Não, são não, os números não. primos aqui, ó. 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Entenderam? Uhum. Oi. Você pode repetir o número, por favor? Não entendi a pergunta, desculpa, agora falhou. Pode repetir a pergunta, por favor? Alô? Alô? Coloquei lá no chat. Tá, vou olhar aqui. Quem perguntou foi Paula? Sim.
Pode repetir a número 1. A número 1 eu não fiz. A número 1, como está pedindo para identificar quais são primos e quais são compostos, eu só escrevi aqui para poder tirar a dúvida do Breno. Entendeu? Deixei o espaço aqui para a gente responder. Vamos ver agora. Tá bom? Tá. Então vamos lá, olha só. Professor, na Oi. número 2, tem que Número dois. colocar que a soma Primeiro dos... ele quer que você a soma coloque dos quais são dados são- primos, na 2. Tá bom. Coloquei 3, 5, 7, 11, 13, 17. Depois ele pede para a gente explicar o raciocínio que a gente teve, através de um texto. Aí eu escrevi. Observei que as somas possíveis no lançamento de 3 dados são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18. Entendeu? Foi esse o raciocínio. A gente observou quais os números que podem entrar, entendeu? Para depois identificar quais deles são primos. Esse é o raciocínio que a gente usa, né? Primeiro a gente precisa saber quais são as respostas possíveis no lançamento de 3 dados, para depois verificar quais deles são números primos. Tá? Número 1, então. Quais são os números primos encontrados aí? 10 é primo? 10 não. 15? Sim. Sim. Não. Ó, vou dividir por ordem. Ó. Não. 10 é composto. 15 é composto também, porque divide por 5 e por 3. Tá? Depois vem o 23. 23 é primo? Sim. Sim. O 23 é primo. Depois, na sequência, vem o 49. Perdão, 46. É primo? Sim. 46 é par, gente. É primo? Não. Não, 46 é É divisível por por 2. 23. Tá? Depois do 46 vem o 49. 49 é primo? É. Gente, 49 não está na tabuada de 7, gente. 7 vezes 7, então não é primo. Ele apresenta outro divisor. Tá bom? Tá. 51 é primo? Sim. Não, gente. 51 é composto. 51 é resultado de 3 vezes 17. Então, ele é múltiplo do 3 e do 17 também. Então, ele não é primo. Depois do 51, vem o 79. 79. 79 é primo? Perdão, depois do 51 vem o 67. 67 vem primeiro. 67 é primo? Sim. 67 é primo. 67 não tem outro divisor, não. Só 1 e o próprio 67. Depois do 67, vem o 79. 79 é primo? Não. 79 é primo, sim. 79 só apresenta 1 e ele mesmo como divisor. Eu ainda botei primo ainda. 79. Depois do 79 vem o 87. 87 é primo? Sim. Quanto é 8 mais 7, gente? 15. Quanto é 8 mais 7? Sim. 15 está na tabuada do 3? Sim. Tá, então o número é primo? Não. Não. Então vai entrar aqui o 87, composto. Depois do 87, Acabou. vem o 100. Veio 100. 100 é primo? Não. Não também. Então 100 é composto. Coloquei todos aí? 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números? 10 números. Então fechamos a número 1 aí. Tá bom? Uhum. Pode ir para 3 ou vocês estão fazendo ainda? Pode ir. Pode? Olha aí. Usando os critérios de divisibilidade, Jonas percebeu que o número 223 não é divisível por 2, por 3, nem por 5. Suspeitando que 223 fosse primo, Jonas dividiu ele por 7, 11,
13 e 17. As divisões estão aí, não tem nenhuma exata, certo? E reparem que na última conta, na divisão por 17, o quociente 13 ficou menor do que o divisor 17. E até aí nenhuma conta deu exato. Após efetuar as divisões, Jonas concluiu que 223 é primo. Você concorda com ele? Não. Não. Não, porque Porque é nenhuma divisível por conta ele é mesmo e também... Gente, vamos lá. Jonas Professor. concluiu que 223 é primo. Você não concorda com ele? Ou concorda com ele? Concordo. Gente, para a gente verificar se um número é primo, não é exatamente essa conta que a gente faz, a gente divide pela sequência dos primos, igual eu fiz aqui no 173, até que esse número aqui fique menor ou igual a esse. Se até aí nenhuma conta tiver dado exata, o número não é primo. No caso do 223, alguma Sim. conta deu exata aí? Sim, deu por 17. Deu exato, o resto é zero? Não. Deu por 11. É zero o resto, gente? Ah, não. Se não deu resto zero, alguma conta deu exata? Não. 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 Então a gente conclui que esse número é primo ou não? É. Ele é primo? A gente concorda Sim. então com o Jonas? Aham. Então sim. Justifique sua resposta. E aí? Pois nenhum número é primo Ô, tio, e uma conta deu exato. eu coloquei. Vamos lá. Ao dividir o 223 por qualquer número da sequência dos primos, né? Até o 17, que é quando a gente obteve um quociente menor do que o divisor, nenhuma conta deu exata, né? Então a gente concluiu que o 223 é primo, correto? Aham. Sim. Tio, eu coloquei sim, pois ele foi divisível por um número primo. Vamos lá. Sim. Pois ele o quê, Paulo? Foi divisível por um número primo. Ele foi divisível por alguém aí? Hã? Quando é que um número é divisível por outro, Paulo? Então. Porque nenhuma divisão deu exato. Ô, quem Não, falou isso foi sim. Sofia, hein? Foi Eu sei. Sofia? Ela não fala, Foi, Sofia falou no chat, Mas só depois que- Breno viu e falou. porque ela não fala. Porque na divisão Foi ela mesmo. Conheço. Ela não de 223 Conheço. pela sei da onde. sequência. O Breno quer roubar a palavra dos outros. Olha, gente. Ela não fala, eu tô Pela falando por ela. sequência dos números primos, vírgula, não encontramos nenhuma exata, né? Nenhuma exata fala da divisão. Porque na divisão do 223 pela sequência dos números primos não encontramos nenhuma que tenha dado exato, certo? Todo mundo entendeu a Sim. conclusão da questão? Aham. Beleza, gente? Sim, beleza. Pode para 4? Aham. Pode. Número 4. Entre os números primos usados para criptografar uma mensagem eletrônica, há alguns que recebem o nome de primos seguros. Para saber se um número primo é seguro, devemos subtrair ele
Vamos lá, devemos subtrair dele uma unidade e dividir o resultado por 2. Caso o resultado da divisão seja outro número primo, como é que eu me perdi aqui? Tá, achei. O número considerado é primo seguro. Por exemplo, 17 não é primo seguro. Por quê? Fez 17 menos 1, 16. Aí dividiu 16 por 2, deu 8. E 8 não é primo. Então, esse não é um primo seguro. Entenderam? Sim. Olha a questão do 23. 23 menos 1, 22. Aí 22 dividido por 2, 11. 11 é um resultado que é também primo. Então, o 23 é um primo seguro. Entenderam, gente? Sim. Sim. Oi? Alguém perguntou alguma coisa aí? Então, ele pede para a gente verificar desses números abaixo aí, quais são primos seguros e assinalar com X. Então, vamos começar, ó. 43. Professor, pode repetir que eu não Oi. entendi? Vamos lá, ele está mandando fazer o seguinte, diminuir o 1 do número e depois dividir por 2 para ver se o resultado dá um número primo também. Se der um número primo também, é porque é um primo seguro. Entendeu? Então, a gente vai fazer isso com todos eles aí, ó. Para ver se vai dar um primo seguro. E 151. A primeira não vai dar seguro. Então, vamos lá. 42 menos 1, 43 menos 1, 42. 42 dividido por 2 dá 21. 21. Então, não é primo. Não é primo. 21 não é primo. Aqui, 71 menos 1, 70. 70 dividido por 2, 35. 35 também não é primo. Certo? Certo. 59 menos 1, 58. 58 dividido por 2, 29. 29 é primo. É primo. Então, esse aqui é um dos primos seguros, ó. Certo? 107 menos 1, 106. 106 dividido por 2, 53, que também é primo. Também é primo. Então, 107 também é um primo seguro. 151 menos 1, 150. Dividido por 2, 75. 75 não é primo. Não é primo. Então, 151 não é um primo seguro. Então, os primos seguros aí que vocês vão marcar é o 59, são o 59 e 107. Beleza? Uhum. Vamos fazer a próxima página agora? Aí eu vou deixar vocês terminarem, tá? Das 5 até a 8 aí. Todo mundo fez a correção aqui? Tá assim dá para ver tudo, ó. Aí. Vou deixar aqui, vou deixar na tela. Vamos fazer o 117 agora. Vou escrever aqui, ó. Essa é a página 116, tá? Agora vamos fazer a 117 aí. Dentro caindo.
Misericórdia. Número 5 é para a gente entregar o crivo de Eratóstenes. Todo mundo entendeu como é que faz o crivo? Risca 1, circula o 2, aí vai riscando todos os pares depois do 2. 4, 6, 8, 10 até o 140. Tá? Aí depois circula o 3. Aí vai riscando toda a sequência dos múltiplos do 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Só ir vendo de 3 em 3. 24, 27, 30, 33, até o 140 também. Depois circula o 5 e vai riscando todos os múltiplos do 5, que terminam em 0 e 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, até o 140. Depois circula o 7 e faz a mesma coisa. Todos os números de 7 em 7. Risco 14, risco 21, risco 28, 35, 42, vai embora. Os que já tiverem riscado, não precisa riscar. Entendeu? Depois vai sobrar o 11. Aí a gente vai riscando os múltiplos do 11. Né? 22, 33, 44, 55, vai embora. Depois a mesma coisa com 13 e aí por diante. No final, os que sobrarem, vocês vão circular, que são os primos, tá? Primeiro a gente vai conferir os que ficaram circulados. Depois a gente vai responder as perguntas embaixo aí. Professor, pode explicar de novo? Vamos lá, esse é o crivo de Eratóstenes, onde a gente vai encontrar os primos e vai circular eles. De que maneira? Primeiro a gente vai riscar o número 1, que não é primo. Aí depois vem o 2, 2 é primo. Então você vai circular o 2. Para eliminar agora alguns números, a gente vai riscar todos os números da sequência depois do 2 que forem múltiplos do 2, ou seja, os pares, né? Então você vai riscar o 4, o 6, o 8, o 10, vai embora até o 140, vai riscar todos os pares. Entendeu? Entendi. Aí depois vai ficar o 3, você vai circular o 3. Aí depois você vai riscar todos eles que forem múltiplos do 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21. Entendeu? Depois de você riscar, você vai ver qual o próximo número que sobrou aí sem riscar. Vai ser o 5. Você vai circular o 5 e vai riscar todos os números da sequência que forem múltiplos do 5. 10, 15, 20, 25, vai embora. É Isso para você vai fazer circular? com todos eles. Circula só os primos. Os restantes você vai riscando. Dá um tracinho nele. Igual no crivo lá acho que da página 114. Vê se não é 114. Tem um quadrinho desse verde lá. Só que lá Sim, você tem sequência até o 60. Você vai fazer aí até 140. A empresa dá mais trabalho para os alunos, né? Claro. Ave Maria, luz. Falou 3 capas. Meu pro-
Dúvida, gente? Não. Não. Então vamos que vamos. Mexe 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 26, 39. Juliano, desliga o microfone, por favor. E aí, amores, tudo bem? Sim. Tranquilo?
Professor, Oi. Oi. Alô? Quem chamou? fui eu. Oi, fala. Pode falar, amor. O que houve? É porque acharam que você não estava mais na chamada. Não, tô aqui. O microfone dele tá ligado, mas aí tá vendo alguma coisa. Eu tô aqui, gente. Eu tava aqui do lado. Saí só da cadeira que eu tava sentado e fui ali pro lado. Estão precisando de alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não. Não. Professora, essa é a primeira e a última vez que eu faço esse quadro na minha vida. Trabalhoso, né? Mas Trabalhou? aí, olha só. Aí o quadro já está montado até 140. Você imagina se vocês tivessem que montar o quadro. Escrever todos esses números aí. Ok, eu já finalizei o quadro. Aí fazer minha vida ficasse mais difícil do que tá. É verdade, ia dar mais trabalho. Nunca mais vou fazer isso na vida. É uma promessa. Depois a gente vai conferir quais ficaram circulados e quais não circularam, tá? Tá. Aí tá, eu já corrigi os outros. Passou até da hora. Já tem 11h20. Nossa Mas aula vai a ter aula 11h20 hoje, Hoje são 2. Por isso que é bom a gente fazer, que a gente faz junto, vocês vão fazendo, a gente vai tirando dúvida. Daqui a pouco a gente 10h40. corrige. Tá bom? A gente vai ficar até quantas horas? Até 11h20. 11h20. Hoje a aula tem 11h20. São 2 horinhas. Mas também depois só geometria. Na outra turma eu entro 1 hora um dia, 1 hora no outro, com matemática, e no outro dia 1 hora com geometria. Entendeu? Com vocês ficaram 2 seguidas. É bom que dá para a gente fazer e corrigir o exercício na mesma aula, tirar as dúvidas, fazer junto. Entendeu? Acho que fica melhor. Sem correr o risco de encerrar a aula no meio, né? Professor, Oi. é para circular todos os números primos, né? Todos os números primos ficam circulados, isso aí. Tá, valeu. É só você ver, depois que você circular, aí circula um, risca o resto, né? Os múltiplos. Depois que terminar de riscar, esse número que você circulou, o próximo que não tiver nem circulado nem riscado, você vai circular que é primo também. Entendeu? Aí isso acaba facilitando. Os que vão sobrando em branco na sequência são os que vocês vão circular. Aí circula, risca os múltiplos. Depois circula o próximo, risca os múltiplos. Entendeu? Os que forem os próximos da sequência, sempre que não tiverem nem circulados nem riscados, vocês vão circular. Entendeu? Que eles vão ser primos. É isso que acaba facilitando. É verdade. Famoso 3K. Pelão. Oi.
Vou dar mais uns 10 minutinhos para vocês, tá? Oi? Não entendi. Oi? Não entendi. Vou dar mais uns 10 minutinhos para vocês. Tá bom. Já tô acabando. Isso aí. Professor, Oi, amor. ali no chat já estão dizendo que se morrer vai processar você. Porque tá todo mundo mexendo no telefone no carregador. O telefone de todo mundo tá descarregado. Até o meu também tá. O meu também está descarregando. Computador. Mas eu vou estar descarregando. O meu tá com 3%, já descarregou. Tá 22. Aí falaram que se o telefone... Olha só, gente, na hora que vocês estão fazendo atividade, só deixar conectado, deixa ele para carregar enquanto vocês estão fazendo o dever. Entendeu? Quando terminar, vocês voltam. Não precisa ficar interagindo. Vocês estão fazendo atividade. Eu dei o tempo para fazer atividade. Bota no carregador, deixa para dar uma carguinha lá. Entendeu? Quando eu chamar, vocês voltam. Tira do carregador e volta. Para não ficar mexendo nele carregando, que é perigoso, né?
7. Foi o que eu falei. Mentiroso. O meu também já tá indo embora, minha carga. Tá no final já. O seu ainda tá com 91%. Celular de rico. Aham. O meu computador tá com 100%. Por quê? Tá na tomada. Senão já tinha acabado. Mas desde quando o computador precisa carregar? Não precisa carregar, não? No notebook tem que carregar, Brian. É no notebook, não é computador. A bateria do notebook precisa mais fácil, né? Verdade, inteligentão. O notebook tem que carregar. Meu telefone É desligou. notebook, não é computador. Professor, ele tá falando. Amigos, bom dia. Bom Foco dia. na aula. Foco na aula. O professor já falou. Quem está com o telefone para descarregar, coloca para carregar no momento da execução. Só que agora a conversa já mudou. É fazer o exercício. Vamos lá. Deixa eu só terminar aqui pro pessoal. Acabei. Show. Mais alguém para a gente começar a correção? Pode começar. Já pode começar? Também acabei. Sim. Então vamos lá, vou começar, hein, gente? Página 117, né? Vou pegar uma outra folha em branco, porque essa aqui já foi. Vamos lá, todo mundo vendo aí, né? Página 117, pessoal, número 5. Quando a gente fez o crivo aí, vamos lá. Vamos ver quais os números que ficaram circulados aí. Vamos lá, na sequência. 2, 3, 5, 7. Vamos lá, me ajuda aí, gente. 11, 11. 13. Esses são circulados, né? Aham. 17. 17. 19. Certo. 21.
Não, 23, 21 risca. 21 é da tabuada de 3. É. Depois 29, 31, 37, 41, 43, 39 não entra não. 39 está na tabuada do 13 e do 3. 13 vezes 13. Tá? Vamos lá. 43, Agora 47, 53. 57. 57 não. 57 é múltiplo de 3 e de 19. 19. 59. 59. Professor, 61. Oi. o meu telefone descarregou, mas ele ficou com 2%, aí eu voltei. Tá. Bota pra carregar. Mas tá carregando. É, deixa na carga, fica só escutando e corrigindo no livro, para não ficar tocando no telefone enquanto ele carrega, tá? Para evitar problema aí. Bom? Tá bom. Vamos lá, 61, depois do 61 vem o 67. Depois 71. 71. Depois 73. Professor, pode colocar a folha um pouquinho para baixo? Para baixo, sim. Melhorou? Tá bom. Depois do 79. 81. 83. 81 está na tabuada de 9. 89. 97. 99 não, gente. 99 Não, tá é na 101. 3. 101. 101. 103. 103. 107. 107. 109. 109. 111. 111 está na do 3. 113. 123 está na do 3. 127, né? Professor, Oi. não tem 117 não? 117 também está na tabuada do 3. É 39. 39. Professor. 117. Oi. Esses que você tá botando agora são os circulados? São os que devem ser circulados, isso aí. Ah, tá. 119. 119. Tem mais um. 119? 119 não, 119 não. 119, tabuada do... Vamos ver aqui, 85, 103, 119. Vamos testar esse 119? Ele tá em alguma tabuada assim. Vamos lá, 119 por 2 não, por 3 não, por 5 não. Por 7 dá 1, sobram 4. Olha aí, tá dando 7, ó. 7 sobra 0. Divisão exata. Ah, tá. Então, o 119 está na tabuada do 7, então ele não entra aqui. Beleza? Posso continuar? Mais alguma dúvida? Não. Se tiverem mais algum para a gente testar, a gente testa. 131. 129, 131, 129 não. Professor, aí na 129 folha, está na do 3 também. Oi. na folha tá escrito, tá aí 117 ou 127? Aqui, 127. Obrigada. Vamos lá, 137 mesmo. 31, 137 131, 37. e 139. 39. Esses são os primos aí de 1 a 140. Aí você vai repetir? Repetir o quê? Pra correr. Só pra confirmar A mesmo. correção está aqui. A gente acabou de fazer a correção. Tudo. Oi? O resto risca tudo. O restante é para riscar. Vocês vão circular todos esses e o restante vai riscar.
Entendeu? Três, Tá dando para enxergar? 11, 13, 16, É porque pra mim também ficou cotado. 9. Vamos lá. Aí na letra A, agora determine dois números primos cuja diferença seja igual a 1. Diferença igual a 1. Diferença igual a 1 só tem o 3 e o 2, né? 3 menos 2 dá 1. Certo? Na letra B, diferença dando 2. Diferença dando 2 tem um monte. Ó, 5 e 3, 7 e 5, 13 e 11, 19 com 17, 31 com 29, 43 com 41. Tem vários exemplos. 61 com 59, 73 com 71, tá? 103 com 101, 109 com 107, 139 com 137. Vou botar assim, 139 e 137. Mas vimos que tem vários exemplos aí, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo vivo aí? Letra C, a diferença tem que dar 4. Ó, 7 e 11, a diferença dá 4. Ó. 7 e 11, ó, diferença dá 4. Ó. 11 e 7. Tem vários também, tem mais. Tá, ó, 23 com 19 dá 4. Tá? 41 com 17 dá 4. Tem vários aqui, tá? 2 e 2. Ó, 7, o quê? 2 e 2 também. 2 e 2? É. Que 2 e 2? A diferença dá 4, 2 e 2? Eles são bons. Tá falando que a diferença entre dois consecutivos que dão 4. Tem que ser consecutivo. Não pode ser, por exemplo, 3 com 7. Porque tem o 5 no meio. Tem que ser entre dois consecutivos. Na verdade, nem tem, né? Porque não está dizendo nada sobre isso. Determine dois números primos cuja diferença seja 4. Então pode ser 7 e 3 também. Entendeu? Não pode ser 103, 107? Também. 103, 107, pode ser. Diferença dá 4. É só a diferença dá 4. 109 e 113. 131 e 127, ó. Entendeu? O negócio é a diferença dá 4. D, cuja diferença dê 8. E aí? Diferença 51 a 59. 51 não é primo. 51 não é primo. 11 e 3. 11 e 3 é um exemplo. Mais algum? Ó, 139 e 131 também dá 8. Ó. Entenderam? Vários exemplos aí. 79 e 71, ó. Diferença dá 8. Então, vou botar o exemplo da colega aí, 11 e 3, né? Diferença 8. Aí. Beleza? Beleza. Joinha, joinha? Joinha, joinha. Joinha, joinha. Joinha, joinha, isso aí. Vou passar para o número 6. Número 6. Determine todos os divisores primos B. Agora, só os divisores que são números primos. Vamos lá. Para começar, os divisores do 24 são quais? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Sabe isso tudo aqui não, hein? Calma, só estou mostrando quais são os divisores do 24. Só que ele quer só os que são primos. Quais são números primos? 2 e 3. O 2 e o 3, né? Então a resposta fica 2 e 3. Tá bom? Tá bom. Ó, então eu tenho que pegar dentre todos os divisores do número, eu pego só os primos. Então aqui, 1, 5, 7, 35. Quais são primos? 1 e 5.
5 e 7. É. Tá? Uhum. C, vai cortar o C aí? Vai, né? Não. Não, vai cortar quando eu fizer. C, 40. Então vamos lá, os divisores do 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Quais são primos? 2. 2 e 5. 5. O restante é tudo par, não é divisor do 40. Tá? Tá. Vou ver se dá aqui a D, hein? D, divisores do 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Quais são primos? 3, 1, 5, 3. 1 não é primo. 3 e 5 só. 5. E o 7? Não, 7 não. 7 não é divisor do Não, 45. eu coloquei errado. Não sei o que eu esqueci. 3 e 5. Olha esse agora, hein? Do 53. A gente não verificou lá em cima que 53 é primo? Tá lá naquela sequência que a gente fez, ó. Gente. Cadê? Olha ele aí. Estão vendo? Então, se ele é primo, quais são os divisores dele? E ele mesmo. 1 e 53, exatamente. Daí... Então, qual dos divisores dele que é primo? 53. O próprio 53. Tá? F. Divisores do 97. 97. Mesmo esquema, 97 também está na sequência lá da número 5. 1 e Então, ele só apresenta 1 e 97. 97 e 97. Então, o primo é só o 97. Exatamente. Oi, galera? Sim. Posso para 7? Pode. Número 7. Vamos lá. Complete as frases a seguir com as palavras primo, divisor e múltiplo. Então, vamos lá. O número 15 é tracinho do número... Dá para ver? Dá. 33 pontos, logo, vírgula. Vamos lá, primeira frase. O número 11 é o que do número 33? Divisor. Primo, divisor ou múltiplo? Múltiplo. 11 é múltiplo de 33 Divisor. ou 33 que é múltiplo do 11? Divisor. Então, se o 33 que é múltiplo, o 11 é Divisor. divisor do número 33. Logo, o número 33 é tracinho do número 11. Múltiplo. Múltiplo, todo mundo concorda? Sim. Eu concordando. Múltiplo. Então, logo o número 33 é múltiplo do número 11. Além, que não é a terra dos mortos dessa vez, disso, vírgula, o número... Vou tomar, já tá acabando. Primo. 11 Primo. é... Oi? Primo. É meu primo. Ah, tá. É um número... Primo. 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 Meu primo. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Vamos para o número 8. Só um segundinho, gente. Um segundo, tá? Tá. Sim. Vamos lá. Desculpa, amores. Problema nos bastidores aqui. Vamos lá. Tá chique. Tô me sentindo um artista. Tá pensando o quê? Tô de bobeira? Número Daqui a 8. pouco é o Brad Pitt.
Aí não, aí também você já pegou pesado. Vamos lá. É possível, eu sou um pouquinho mais bonito que ele só, mas vamos lá. É possível que o produto entre dois números primos seja um outro número primo? Vamos raciocinar aí, pessoal? Sim. É possível que quando eu multiplique dois números primos, o resultado dê um outro número primo? Sim. Gente, se eu multiplicar dois números, o resultado obtido não vai ser um número que é múltiplo desses dois? Sim. Sim. Então, se ele é múltiplo desses dois, ele vai ser primo? Não. 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 Então, a resposta é no. No. Por quê? N-A-O-T-I-O. Não. Professor, Oi. tá perguntando por quê? Sim, eu estou perguntando também. Por quê? Ah, tá. Por quê? Por quê? Não, porque foi Porque o multiplicado por produto, esses vamos dois lá. números primos, ele já tem outros divisores. Isso aí. Porque o produto entre dois números quaisquer é o número divisível. O que eu ouvi, gente? Eu quase caí da Quase que Juliana caiu. Por um. Por ele mesmo. E também. Esse E também ficou muito perto, né? E também. Pelos dois fatores que geraram esse produto, né? Vê se deu para entender, ó. Quando a gente multiplica dois números primos, o resultado não vai ser primo. A resposta é não. Por quê? Porque o produto entre dois números quaisquer é um número que vai ser divisível por um, por ele mesmo e também pelos dois fatores que geraram esse valor, esse produto, né? Sim. Certo? Então, por exemplo, 5 vezes 7, 35. Certo? 35. 35 é divisível por 1, por 35, e também é divisível pelos dois números que foram multiplicados para dar ele, o 5 e o 7. Exatamente. Então, o resultado, o produto, jamais será um número primo. Tá bom? Tá bom. Todo mundo entendeu? Sim. Então, copia aí a resposta, rapidinho. Gente. Ô, tio, Oi. você pode considerar que sua casa é Hollywood. Coloca um tapete vermelho, porta e depois entra. Não entendi. Você pode considerar você um ator e sua casa um Hollywood. Aí você coloca um tapete vermelho e passa. Isso é bom. Ô, Vitor. Porque o Gilbert já tá reclamando. Chega, pessoal. Desligar os áudios aí, pessoal. Tio,
Te liguei. Isso. Amigos, agora para finalizar, tá? Depois que vocês terminarem de copiar, para finalizar esse capítulo, eu vou passar as páginas 118 e 119, só para finalizar esse capítulo, tá bom? Aí na próxima aula a gente entra com mais um capítulo aí, uma matéria nova. Tá? Encerramos aí múltiplos e divisores. Tá bom? Aí vocês podem começar a fazer agora. Provavelmente não vai dar tempo de corrigir tudo. E a gente vai terminar de corrigir na nossa próxima aula, que é na terça que vem, correto? Beleza. Então vamos tentando fazer aí, que na verdade é falando sobre o que a gente já estudou, né? E um textinho aí na página 118 sobre uma curiosidade e também diz respeito aí ao que a gente viu. Professor, Oi, tô ouvindo, Breno. qual a página mesmo? 118 até o quê? 118, 119. Oi, Júnior. Oi? Quem já acabou já pode sair? Você já fez a 118 e 119? Já? Não, vou começar a fazer agora. Mas eu já estava fazendo a 118. Quando você falou Beleza, então dever. vamos fazer a 118 e 119. Faltam uns 5 minutinhos para acabar a aula. Vamos concluir aí. Se der tempo, a gente corrige logo. Na próxima aula, a gente já vai para a próxima matéria. Professor, Oi? pode abaixar um pouco a folha? Um pouco. Para ver o restante da correção. É, só A e B. Não. A e B do 6. É. A e D. A e D. É. Assim? Tá dando para ver ou tá cortando? Tá dando para ver. E aí dá para ver tanto a correção quanto as páginas que tem que fazer agora, lá embaixo. Pronto. Oi? Foi. Nossa, geometria é quinta ou sexta, pessoal? Sexta. Acho que é sexta. Sexta. Sexta, 9h20. Eu ia falar sexta, mas fiquei com medo de estar trocando para dar meia-2. Então, sexta-feira. Estou. Aí. Continua. Considerado número, só é considerado número natural, né? É o que, gente? Fala de novo. O 1, ele só é considerado número natural, né? O número 1? É. Da onde você está tirando isso? Fala. Não, porque tá aqui assim, o número 1 é de todo número natural. Ah, tá, já sei. Ah, número 1 é divisor. Entendi, divisível. Divisor. É divisível, não. Divisível é o contrário. Todo número natural que vai ser divisível por 1. Entendeu? Ah, tá. Diferente.
Professor? Oi, Vou sair aqui rapidinho. tá bom. Tem alguém me ligando. Estou escutando ligar. Amores, então quem já terminou de copiar a resposta aí, já pode ir adiantando, já pode ir saindo. Lembrando que na próxima aula a gente vai corrigir aí essas páginas 118 e 119, tá? Para a gente encerrar o capítulo e vai entrar no próximo capítulo aí, tá bom? Do livro de vocês, do módulo 2, que vem a ser frações. O que a gente vai fazer hoje? Frações. Não, só falta um minutinho para acabar, para 11h20. Não vai dar tempo de corrigir tudo. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Até sexta-feira, a nossa aula de geometria. E terça a gente volta com matemática aí.